Você sabia que uma evacuação médica pode custar mais de 30 mil dólares? Hoje a gente vai mostrar como o seguro viagem protege, além da sua saúde, o caixa da sua empresa. Prepare-se para ouvir números e casos reais que comprovam que seguro de viagem é um investimento. Bem-vindos a mais um Business Travel Connection, o BTC, o novo podcast da Eu Viajo Seguro. Eu sou o Leonardo Belo, sócio e diretor de marketing da Eu Viajo Seguro. Eu sou o Nicolas, sou diretor executivo da Eu Viajo Seguro e hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Mas calma, sobre economizar dinheiro. O que muitas empresas acreditam que estão fazendo na hora de contratar o seu produto e contratando mais barato. Mas na verdade, elas estão somente aumentando o seu risco. Perfeito, então a partir disso vamos fazer o check-in no nosso voo diário, não é? Nós vamos falar então hoje das primeiras informações sobre turismo corporativo e sobre os números do seguro viagem. Então, você sabia que nos Estados Unidos uma internação pode custar uma diária de UTI a partir de 8 mil dólares e um resgate médico aéreo, como a gente falou, pode custar para muito mais de 30 mil dólares. Sendo que em 2025 a gente fala do mercado de turismo de números absolutos agora nos Estados Unidos, né, de 5,56 bilhões de dólares, e onde movimentou uma emissão de mais de 54,9 milhões de planos de seguro viagem e protegendo mais de 87 milhões de pessoas. Com isso em mente, a gente pode entender que para números que giram em valores tão altos, a gente falar de preços que podem variar aí de seguros nacionais, como a gente tem a partir de R$10 ao dia, né? E aí coberturas mais altas subindo bastante, ou seguros internacionais a partir de $3 o dia, né? A gente está falando aí de um mercado que movimenta valores muito altos e esses valores acabam se refletindo em proteção ao final do dia com investimento muito baixo. Né, e podendo aumentar e escalar esse investimento a partir do aumento de coberturas, né, aumento da proteção, quando a gente está falando de investir um pouquinho mais no seguro viagem e está colhendo isso enquanto proteção para o caixa, seja da empresa ou até para o caixa familiar, né, das pessoas. Sim, né? E pensando na empresa que contrata uma boa cobertura, esse diretor financeiro fica muito mais tranquilo. Porém, ainda tem algumas empresas e pessoas que acham caro gastar 150, 200, 300 reais num seguro de viagem. Só que assim, pega teu plano de saúde, pessoa física, então, eu duvido que tenha alguém, obviamente vai depender muito da idade da pessoa, mas eu duvido que tenha alguém ali que vai pagar menos do que 500 reais por esse plano de saúde. E se tu pegar e dividir esses dias, ou pegar ali 20 reais por dia, uma média 30 reais por dia da tua viagem, e comparar com o teu plano de saúde, tu vai ver que é um investimento e é muito barato. E agora vamos para o quadro Pergunte ao Viajante. Pergunte ao Viajante. Pergunta, então, que chegou aqui até nós pelo Instagram. Pergunta assim: se o seguro corporativo realmente cobre acidentes de trabalho fora do país? Depende. Depende da seguradora e depende da atividade fora do país que esse funcionário, enfim, essa pessoa vai executar. Então, vamos lá. A pessoa vai ficar 3 meses visitando a sua empresa, trabalhando lá, a rotina como a de um viajante, só que ela está indo ao trabalho. Se ela sofrer um acidente, se ela ficar doente, tudo isso está dentro das coberturas como um viajante normal. Mas existem algumas práticas laborais que são excluídas das condições gerais. Então, onde elas ofertam algum tipo de risco. Exemplo, uma obra. Atividades onde tem que subir em grandes alturas, né? Onde aumente a periculosidade, né, do indivíduo ali durante aquela prática, aquela atividade laboral. Exatamente. Quando é uma atividade de riscos mais elevados, muitas vezes as seguradoras excluem. Também é importante estar atento que há seguradoras que já excluem o acidente laboral na sua síntese, né? Então, por isso é importante ter uma consultoria especializada na hora de escolher o melhor seguro para a sua empresa, porque é isso que vai garantir se, de fato, no momento que eles estiverem trabalhando, vai haver a cobertura de seguro viagem ou não, né? Vamos para mais uma pergunta da Ludmila. Quanto custa, em média, um plano empresarial?
Lud Sessions, agora a gente responde a tua pergunta, minha amiga. Quanto custa em média um plano empresarial? Isso vai depender demais. Vai depender de quê? Vai depender se você vai comprar primeiramente esse seguro de forma avulsa ou se você vai pensar de uma personalização para a operação de viagem da sua empresa. Então, quando você compra avulso, normalmente você vai pagar entre aqueles valores que a gente falou, né? Vamos falar de um seguro nacional mais baratinho a partir de R$10 o dia. Vamos falar de um seguro internacional a partir de $3 o dia também, o mais baratinho, pensar aqui em América Latina. Mas isso a gente está falando dos valores publicados, né? Dos valores como eles estão nessa compra avulsa. Agora, se você quer buscar junto à sua agência de viagem corporativa, né? E ela trabalhando com o Viagem Seguro vai garantir uma consultoria especialista de quem faz isso desde lá de 2010, né, Nico? De entender qual é o seu perfil de viagem, os principais destinos, se há tipos de viagem diferentes. A gente esteve conversando isso com um cliente esses dias, né? É um perfil de empresa que tinha expatriados, que tinha viajantes ocasionais, que tinha viajantes regulares, e para cada tipo de viajante, para cada tipo de colaborador vai ter aí uma solução de seguro viagem diferente. E mapeando a operação toda e fazendo esse investimento, né, estruturado, você ganha previsibilidade de caixa e também a economia, né? Sim, e assim, vamos lá, né? Independente do destino e o período, qual é a cobertura de seguro mais adequada? Qual é a cobertura ideal? Gente, na verdade é a mais alta, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É aquela famosa frase que a gente utiliza que seguro é um cheque em branco. Então você não sabe o que vai acontecer. Quanto maior a sua cobertura, maior a sua proteção. Perfeito. E a nossa terceira pergunta é: o seguro cobre cancelamentos de viagem por doença? Com certeza, mas doenças graves que impeçam o passageiro de viajar. Longe de uma gripezinha ou algum mal-estar assim que o passageiro tem plenas condições de viajar. Então, em alguns casos, ele precisa desenvolver alguma doença grave que impeça ele de viajar ou algum tipo de internação, seja por um acidente ou alguma doença também. Então, algumas seguradoras ainda colocam essa internação a partir de 2 dias, né? Isso mesmo. E também cobre, né, também para que se saiba, para informar, também vai cobrir a doença grave de um familiar de primeiro grau, na grande maioria das vezes, né? Então, pode ser uma doença do próprio colaborador ou caso ele não possa viajar por causa da doença de alguém próximo. Nesses 2 casos, né, há essa proteção aí para a empresa, no caso dessa viagem ser por motivo corporativo, né? Então, vamos agora para o nosso terceiro bloco deste BTC, que vai ser o nosso Estudos de Caso Corporativo. A gente vai então para ver o caso da Sonja, né? Acredito que seja essa a pronúncia, Sonja, né? Que teve despesas de $58.580 no Canadá, totalmente cobertas pelo seguro, isso tendo como fonte aí o Garrett.ca. Que rombo no caixa, né? Imagina uma empresa ter que pagar isso porque não contratou um seguro de viagem. Exatamente. A gente está falando de algo que pode ser previsto e pode ser protegido. Com certeza. Então, imagina uma empresa ter que bancar isso, um rombo no caixa. Eu achei que tu estava improvisando, eu fui ler agora, eu vi que era a tua fala que estava escrita ali no papel, meu querido. Hoje, então, a gente vai falar de outro exemplo, que é o estudante Alan. Ele teve um gasto de $24.900 em despesas médicas também cobertas pelo seguro. E para uma empresa isso significa o quê? Ter a proteção no momento que isso acontece, estabilidade financeira, não é? Isso aí, não é história da carochinha, né? Acontece. Então, cara, imagina, é melhor tu pagar $5, $6 o dia num produto do que tu ter uma conta aí de $25 mil para pagar e por baixo falando isso, né? Lembrando aí nos quase 5 anos que eu tive à frente da operação corporativa da seguradora, né, com a gente trabalhou juntos, e tratando aqui das maiores empresas do estado. Tive desde óbitos, né, a sinistros de valores bastante altos, acidentes, enfim. A gente vê que de fato acontece, né? Falar das histórias da carochinha me lembrou casos reais, aí me deu gatilhos, né? De casos bastante complicados, onde a gente pôde ajudar de maneira muito importante, né? Para além da proteção financeira, mas ajudar também em todo o respaldo aí, em casos mais graves para familiares. Só para trazer um pouquinho de números aqui para o pessoal, né? A gente teve, deixa eu ver, eu acho que foi 2017, nós tivemos um caso não era nem o Viagem Seguro ainda, mas na nossa carreira, né? A gente teve um caso de um traslado de corpo da Europa que custou em torno de €19 mil. Eu tô falando de 2017. Então atualiza um pouquinho esse número para cá, né? Então imagina a empresa, além de ter a perda de um colaborador, ainda assim ter uma despesa de 18 mil euros na época.
Então, fica cada vez mais provado quanto, a partir desses estudos de casos, a gente vê, dos casos que a gente acabou de conversar, como os imprevistos estão aí e a gente sabe disso, né? Como é difícil quando uma empresa é pega por um gasto imprevisto, né? Quando isso acaba... Imprevisto, mas pode ser prevenido, né? Contratando um produto adequado. Perfeito, é isso aí. E agora, a gente indo para o nosso próximo quadro, a gente vai entrar aqui na pauta principal dessa nossa conversa, Nico, que é a gente falar assim, como que o seguro viagem protege o caixa de uma empresa. Eu acho que a gente já veio falando nisso, né, com o tempo, e a gente vai justamente no andar deste nosso episódio hoje aprofundar um pouquinho mais esse tema. Então, como que a gente resume isso? Em cima de tudo que a gente falou, ele evita despesas inesperadas, né? Então, resgatando aí internações e atendimentos médicos que ficariam a cargo do segurado e seriam de responsabilidade da empresa, a gente evita essas despesas inesperadas por parte da empresa, né? Por evitar que a empresa tenha que inesperadamente tirar dinheiro do caixa, preserva o quê? O capital de giro dessa empresa, né? Mantém o dinheirinho lá, mantém a previsibilidade do que essa empresa já vinha trazendo aí para o seu planejamento. E ela também minimiza custos de repatriação, né, nos casos dessas empresas que trabalham com os passageiros expatriados ou enfim, que passam longos períodos fora das suas cidades de residência, seja em destinos nacionais também, né, mas esse custo aí de repatriação, seja ela sanitária, quando o passageiro volta com necessidade de um cuidado médico especial, ou seja, em caso de falecimento, aquela repatriação funerária, né, que envolve, além de uma burocracia e de questões sanitárias e legais muito, muito complicadas mesmo, né, também a questão de um investimento bastante alto. E também auxilia na proteção do caixa da empresa, como eu falei antes, com a redução de custos, quando a gente fala de mapear uma operação e já garantir uma operação anual, já mapeando isso e conseguindo com isso reduzir preços, porque é uma prática comum do mercado e todos sabem, né? Quando a gente garante um determinado volume de uma negociação, a gente consegue melhorar condições, né? Então, mapeando toda a operação de uma empresa, a gente vai conseguir com isso condições mais atrativas para que ela feche já a sua operação para 1, 2, 3 anos dessa empresa. Né? Sem falar na cobertura que nós comentamos até no primeiro podcast do Viagem Seguro, que é a de cancelamento. Então, cancelamento por férias desse executivo, uma possível demissão ou até uma doença ali que ele tenha, uma doença grave, uma internação, um acidente, né, que tu tenha que substituir essa pessoa. Então, custo também do cancelamento dessa viagem para colocar alguém às pressas, né, emitir um aéreo de última hora, colocar alguém às pressas. E falando muito de mapeamento, é muito melhor tu gastar ali de forma programada $5 por dia do que de uma forma inesperada 20, 25 mil dólares, né? Exatamente. Então, empresas com política de seguro estruturada, elas conseguem negociar melhores tarifas e reduzirem, né, os riscos jurídicos também, né, de serem responsáveis aí pelos custos de qualquer tipo de acidente ou enfermidade do passageiro ou do seu colaborador quando ele estiver a trabalho, né, fora da sua residência. Agora é o nosso momento Brand Sense e a gente vai ouvir aqui o áudio da nossa querida Mariana, né? Beijo, Mari. Gente, olha só, se não fosse o seguro, a gente ia ter um gasto de mais de R$100 mil num acidente de trabalho lá nos Estados Unidos. O seguro salvou nosso caixa completamente. É isso que chamamos de ROI imediato. É verdade, faço das palavras da Mari as minhas, né? Legal. Então vamos agora para o encerramento desse nosso episódio, resumindo, né, como a gente sempre costuma fazer aí no final. Em resumo, seguros evitam despesas imprevisíveis, protegem o caixa, eles garantem a tranquilidade ao colaborador e à empresa e fazendo uma operação programada dão também uma redução de custo e a previsibilidade do gasto e do investimento em seguros, né? Legal. Gostou desse conteúdo? Compartilha com quem precisa, com aquela empresa que tá difícil de contratar o seguro de viagem, tá querendo economizar, que acredita que seguro de viagem ainda é um gasto desnecessário. Para quem ficou até o final com a gente vai disponibilizar um presente. Falamos de mapeamento, falamos de economizar, agora o presente é para sua empresa. O que a gente vai trazer para a gente viagem que ficou até o final? Ele vai poder, com essa palavra secreta que a gente sempre traz aqui no final, e lembrando que ela é válida somente até o próximo episódio do BTC, entrar no sistema de viagem seguro, digitar lá a palavra BTC Empresa e com isso vai ganhar um upgrade de cobertura na próxima emissão dele. Maravilha. Se não souber onde colocar lá a palavrinha, a gente vai mostrar, mas igual, manda para o nosso pessoal que a gente passa toda a instrução para você. E o último recado, né? Lembrando que as fontes das informações que nós trouxemos nesse episódio, como sempre, vão estar aqui na descrição desse episódio. Bora continuar esse assunto com a gente? Segue a gente no Instagram, ativa o sininho no YouTube, comenta aqui para eu saber se você gostou do conteúdo e qualquer coisa chama a nossa equipe aí que esse papo continua.